estamos de volta no nosso canal Dose de Alegria. Roda a vinheta! Crianças, deixa eu perguntar uma coisinha para vocês. Vocês estão se inscrevendo no canal, estão pedindo o papai, a mamãe, o titio, o vovô para se inscrever no canal da Tia Dita, Dose de Alegria? E aquele like bem lindo, maravilhoso, vamos lá? Vamos perseverar, né? Para quê? Para que a palavra de Deus seja anunciada, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Aí, por falar na Bíblia, a Tia Dita vai contar uma história tão linda, tão linda. O nome da história é Lambi. Lambi, sim! É uma história de libertação. Na palavra de Deus tem um versículo que fala assim, ó: conhecereis a verdade vos libertará. Tia, mas de que eu preciso ser liberto? Preste atenção na história que vocês vão aprender por que nós precisamos ser libertos. E essa história linda, maravilhosa, vai falar sobre libertação. Legal? Vamos lá? A família de Josué morava lá no Egito. Era um povo israelita. Você sabe que o pai dele era escravo. Porque lá no Egito tinha muitos escravos israelitas. O povo de Deus estava sendo escravo lá. Nossa, mas você sabe que as crianças, elas viam aquela situação, mas elas tinham alegria no seu coração. E sabe que Josué tinha um animal de estimação. E aí, vocês têm algum animal de estimação? Tem às vezes um gato, ou um cachorrinho, ou um passarinho, não é verdade? E a gente gosta tanto dessas coisas, né? Quando a gente tem, não é verdade? Pois é, Josué tinha um cordeirinho que se chamava Lambi. E ele gostava tanto dele. Olha, até na hora que ele ia dormir, vocês acreditam que eles colocavam uns paninhos assim perto da cama dele, para ele ficar lá perto dele? Nossa, ele gostava muito mesmo do Lambi. Mas ele gostava também do pai dele, sabia? E aí ele ficava sentado de tarde, esperando a hora que o pai dele voltava, porque ele queria carinho do pai dele, ele queria que o pai dele desse atenção para ele. Crianças, mas sabe, o pai dele chegava tão cansado, ele era escravo, né? Chegava tão cansado. Tadinho de Josué, estava sentado assim, ele passava direto, sabe? Ele ia lá, tomava um banho. Quando ele terminava de tomar banho, de repente já estava na mesa para jantar já. Porque ele tinha muita fome, porque ele trabalhava muito. Além dele trabalhar muito, como ele era escravo, ele não recebia salário e ele apanhava muito de chicote. Aqueles povo ruim lá, batia neles. E aí ele chegava tão cansado que não tinha tempo para Josué. E aí eles iam, jantava, aí cada um ia para o seu cantinho, ia dormir. E Josué ficava triste por causa disso. Ele queria tanto conversar com o pai dele. E sabe, Josué era um dos filhos mais velhos dele. E ele tinha esse carinho por ele. Um dia, Josué estava bem sentadinho lá na mesa. E sabe o que ele começou a lembrar? Ele pensou assim, puxa vida, eu tô crescendo. Quer dizer que meu destino vai ser esse. Quando eu crescer, eu vou ser um rapaz, mas eu vou ser escravo. Eu vou trabalhar e não vou receber meu salário e vou apanhar ainda que nem meu pai. Que vida triste. E Josué pensava muito sobre isso. Mas sabe, criança, um certo dia, Deus falou com Moisés assim: fala com os israelitas que hoje
vai ser um dia de libertação, vai ser um dia de libertação. E você sabe que eles creram, eles tinham tanta fé, os israelitas, que eles creram na libertação e eles começaram a obedecer a Deus. E o pai de Josué ficou muito alegre, muito contente, porque ele tinha muita fé. Ele sabia que um dia a situação dele ia ser resolvida. Ele não sabia de que maneira, né? Mas ele sabia que ia ser resolvida. E aí ele ficou muito contente. Mas ao mesmo tempo que ele ficou contente, ele escutou o que Moisés tinha falado com ele. Deus tinha falado com Moisés assim, ó, fala com o israelita que essa noite, à meia-noite, a morte vai passar aqui no Egito. A morte? Sim, a morte vai passar aqui no Egito. Mas o meu povo que me obedece, para que o filho dele, mais ele, o primogênito, não morra, sabe o que precisa fazer? Matar um cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, passar nos umbrais. Ai, tia Dita, o que é umbrais? Sabe, em cima, na porta, sim. Eles pegaram, mataram o cordeiro, pegaram para pegar o sangue e passar na porta. E aí, Moisés correu lá para falar com o seu povo. De repente, Josué tomou um susto. Ele viu o pai dele nervoso, andava para lá, andava para cá e com a faca na mão. E correu lá pro curral, lá para onde o lambi estava. E Josué foi correndo atrás do pai, foi correndo atrás do pai. Pai, o que você vai fazer, pai? O que você vai fazer? Aí ele falou assim, ah, Josué, sinto muito, mas eu preciso matar o lambi. Pai, o senhor vai fazer isso com o meu lambi, o meu animalzinho de estimação? Sim, Josué, vou fazer isso sim, em obediência, Josué. Sabe por quê, Josué? O sangue dele eu vou passar nos umbrais da porta. E quando a morte passar a meia-noite, você não vai morrer, você vai ser livre da morte, Josué. E Josué ficou sem entender o que estava acontecendo. E quando o pai de Josué chegou e matou o lambi. Ah, mas Josué ficou tão triste. Ele ficou tão triste. Mas sabe o que aconteceu? Mesmo ele chorando, sabe? Ele pôde entender o que estava acontecendo. Ele falou assim, bem, em obediência, se meu pai está falando que é em obediência, como eu obedeço meu pai, eu vou entender. Então, se meu pai está falando, é verdade, que o sangue desse cordeiro vai trazer vida para mim. Então, eu preciso entender isso. Já pensou, criança, vocês quando tem lá na sua casa um animalzinho de estimação e ele precisar morrer por sua causa? Vocês já imaginaram isso? Olha que história! E aí, Josué acompanhou o pai dele e realmente ele matou o cordeiro e pegou o sangue daquele cordeiro, passou nos umbrais da porta e Josué acompanhou. Aonde o pai ia, ele ia atrás do pai dele, porque ele gostava muito do pai dele e ele era obediente. E aí eu pergunto, e vocês, criança, também são obedientes ao papai, à mamãe? Quando a mamãe fala algo, vocês obedecem? Precisa obedecer, precisa sempre obedecer, sabe? A criança que obedece o papai e a mamãe, Jesus abençoa o coraçãozinho dela. E Jesus está sempre abençoando a vidinha de vocês. Vocês sabiam disso? Olha que lindo, Josué. Mesmo ele ficando triste, mas ele acompanhou o pai dele em tudo que o pai dele fez em obediência. E aí, de repente, quando chegou a meia-noite, a morte passou.
passou em todas as casas aonde não tinha o sangue, todos os primogênitos foram mortos, além de todos os primogênitos, os animais também, e foi o maior desespero, as mães, os pais chorando, porque os seus filhos estavam lá estendidos no chão, tudo morto, e aí a mãe chorando, por que esses deuses não impediu que acontecesse isso com meu filho? E eles ficaram desesperados, e chorando, e aí não tinha mais jeito, né, crianças? Por quê? Porque foi Deus que deu uma ordem. Quando Deus dá uma ordem, essa ordem precisa ser cumprida, não é verdade? Mas aí, lá na casa de Josué, todo mundo estava feliz e alegre, porque a família estava completa. Ali não morreu o primogênito. Por quê? Pela obediência. Porque Deus é fiel. Quando Deus promete, Ele cumpre, criança. E aí Josué estava lá, todo sorridente lá, e preparando todas as suas coisas para sair do Egito. E sabe o que aconteceu? Olha só que engraçado, hein? Aquele faraó malvado, que era ruim mesmo, que era homem muito ruim, ele ficou tão assustado com aquela matança, que ele não quis nem saber. Ele chamou todos os israelitas, pegou todas as coisas dele e falou: some daqui, pega todas as suas coisas, pega a mochila, pega a roupa, pega a criança, pega tudo, some daqui, some daqui. E aí foi aonde o povo, o escravo foi liberto. Eles saíram todos felizes, porque eles sabiam que eles iam ser libertos da escravidão. Ele ia sair daquela cidade, mas eles iam sair libertos. Por isso, crianças, que quando nós obedecemos a palavra de Deus e conhecemos o Senhor Jesus, isso nos traz libertação. Vocês entenderam? Olha que maravilha! E aí o povo saiu todo feliz, contente, né? Livre, me deixasse livre, livre, Senhor. E o povo de Israel, os israelitas saíram cantando, porque eles foram libertos da escravidão. Sabe, crianças, vocês estão vendo aqui essa corrente? Isso significa ser escravo. Depois que houve essa libertação aí, com a continuação da história, nós sabemos que todos nós somos pecadores. Lembra que a tia Dita falou que todos nós somos pecadores? E nós estávamos em pecado. E para nós ser libertos dessa maldição do pecado, sabe o que foi preciso? Lembra do Lampi, que precisou morrer para dar liberdade para o Josué? Sabe o que aconteceu com nós também? É verdade, aconteceu com nós também. Sabe que Deus enviou o seu filho para fazer um sacrifício por mim e por cada uma de você, por amor. Porque ele foi obediente. Ele foi obediente até a morte de cruz, para nos libertar da escravidão. Sim, o Senhor Jesus pagou um preço muito alto, o preço de sangue. Isso mesmo, criança, o preço de sangue. Por isso, lá em João, no Evangelho de João, tem um versículo que fala assim, ó, João 1:29, que fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que maravilha! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E aí, nós somos livre para servir ao Senhor Jesus. Não é verdade, crianças? E aí, criança, gostou da história? Nós ficamos conhecendo essa história de Lambi, que foi tão maravilhosa, mas também a história do Senhor Jesus. E você sabe que o Senhor Jesus está prontinho, de braços abertos, esperando que você também abra o seu coraçãozinho e aceite o Senhor Jesus como seu Salvador. Tá bom, criança? Vocês podem fazer isso em qualquer lugar, na sua casa, na igreja, no pensamento de vocês. É só lembrar, a tia Dita falou que para aceitar Jesus nós precisamos ter fé e lembrar dele. Eu quero abrir meu coraçãozinho para aceitar o Senhor Jesus. Não é verdade? Vamos lá, criança? A hora é agora. Não deixe para depois, tá bom, meus amores? Beijo no coração e até a próxima!